Olá, olá, gente! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos aos estúdios de direção concurso em Brasília. Muitíssimo prazer, professora Jaqueline Santos, coordenadora da área educacional, professora de conhecimentos pedagógicos, aqui do Direção Concurso. São exatamente 20 horas e 38 minutos no horário de Brasília. Muito boa noite, Clotildes Gonçalves. Boa noite, Flávia Maria. Boa noite, Deise Guedes, Rosemary Lemes, Andréia Cristina, Cleia Luz, Helene Cristina, Patrícia Conrado, Yara Suzy, Maria Luísa, Aline Grazi, Helenice Vieira. Gels, querido, do nosso atendimento, já está aqui com vocês. E o que eu preciso colocar para vocês? Não tinha como eu ir para o meu Natal, eu ir para o meu Ano Novo, teoricamente, apesar que eu ainda estou gravando algumas matrizes da SEDF, sem a gente comentar, né, todo esse processo de professor substituto, essa prova. Então, assim, eu quero colocar bem claro para vocês que tanto eu quanto a equipe do Direção Concurso estamos munidos, estamos atrás dos órgãos responsáveis, estamos atrás de pessoas que podem nos ajudar a dar uma explicação, né, sobre o acontecimento, em relação à prova, em relação às questões que foram realizadas, né? Então, assim, é importante a gente fazer essa análise, nós conversarmos sobre isso, até porque já está autorizado aí a prova de professor efetivo e, mais rápido ainda, a questão da Universidade do Distrito Federal. Então, mais do que nunca, essa prova aconteceu, teve os problemas que ocorreram, mas eu acredito que a Secretaria já está nessa reflexão, já estão sabendo desses apontamentos. Preciso destacar para vocês também que o Sindicato dos Professores já está em contato, inclusive vou receber já uma nota aqui para passar para vocês que o Simpro, enquanto entidade representativa dos professores efetivos, temporários, enfim, tem a dizer sobre isso. Conversei também com o pessoal dos professores da Frente Unida, né, que estão aí também procurando, de alguma maneira, uma explicação sobre isso. Perfeito? E contem comigo no que vocês precisarem. O nosso convidado de hoje, muitos de vocês talvez já o conheçam, né? Ele é bastante conhecido no nosso meio da Secretaria de Educação. Ele é doutor em avaliação pela Universidade de Brasília. Ele elaborou os documentos norteadores, que inclusive foram cobrados em prova, como diretrizes de avaliação institucional, larga escala de aprendizagem. Ele também fez parte da composição aí do documento Currículo em Movimento. Ele é um professor que sempre é convidado pela própria secretaria para dar formações aos professores, principalmente no que tange a avaliação. Também já foi professor universitário aí de grandes faculdades nomeadas aí, né, renomadas no Distrito Federal. Atualmente, ele é vice-diretor da Escola Classe 29 de Taguatinga. Já trabalhou também muitas vezes aí, né, no edifício sede, no norteamento aí dos nossos documentos, nos estabelecimentos aí da Secretaria de Educação. Eu quero convidar, né, com todo o carinho do mundo, até porque hoje ele estava no hospital, fez questão de atender o meu pedido e conversar com vocês, professor Erisvelto, né? O professor Eri, como todo mundo conhece. Seja muito bem-vindo, professor. Estou muito, assim, honrada em te receber aqui. E o pessoal já está ali falando. Lembro ele da minha apresentação, trabalho aplicado pelo professor Erisvelto. Outros aqui, grande mestre. O pessoal aqui realmente bastante contente em ter você hoje aqui comigo. Ok, obrigado, Jaqueline, pelo convite. Obrigado a todos e todas aí pela deferência, né? E estou aqui para colaborar, para fazermos algumas reflexões que julgo bastante pertinentes, não só em razão desse certame, mas de um futuro que já chegou. Nós não podemos ignorar uma questão de um concurso público e de achar que isso é uma questão muito simples e que contrata-se uma banca, ela faz uma prova
e exclui uns e inclui outros e pronto, acabou todo o seu papel. Isso não é verdade. Primeiro que cada candidata é um cidadão, é uma cidadã, paga seus impostos e ainda paga uma inscrição para ser submetido a um tipo de exame que deveria minimamente ser respeitoso com cada um e cada um. Discutir esse tema, ele é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Não é apenas uma seleção de pessoas, mas diz respeito a um pensamento, tanto no âmbito da gestão educacional, da gestão de pessoas, que ultrapassa o entendimento de muitos até então. Quando você faz uma prova para escolher candidatos, você está também fazendo uma prova para excluir candidatos. E nem sempre aquele que foi aprovado, ele pode se dizer que ele é mais competente que alguém que não foi aprovado. E quando a gente fala de um concurso para uma carreira de, no mínimo, 25, 30 anos, isso não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Né? Eu não posso, da mesma forma que a gente fala com os alunos em sala de aula, com os estudantes, do cuidado que a gente deve ter, da ética que a gente deve ter com os instrumentos de avaliação, eu não posso deixar de fazer isso com os instrumentos que vão avaliar os professores. Né? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Mas estou à disposição, se você quiser fazer algum questionamento. Eu gostaria, professor Eri, para começar, a ler a sua nota, e digo de passagem que eu não sei se você tem a noção disso, criou uma repercussão muito positiva sobre os seus posicionamentos, né? Então, estou em alguns grupos de WhatsApp de professores, e eu tive, na verdade, acesso a essa nota através desses grupos, e o pessoal, assim, realmente colocou o quanto que você foi sábio, o quanto que você foi sensível, o quanto que você foi tocante realmente na função do que é o objeto de avaliar, né? Então, assim, eu sei que você fez os documentos norteadores, mas quando eu fiz o convite, não é só por conta dessa nota, que ela realmente ela representa a gente, mas no sentido do sentimento do professor, o que é avaliar, realmente onde o examinador errou nesse tocante aí, né, de fazer a cobrança. Então, o que é necessário, qual é a vertente que o examinador teria que ter se pontuado, qual a preocupação que ele teria que ter, o que se espera, né, de uma avaliação de uma banca examinadora quando vai avaliar os candidatos e diante de todos os pontos que você colocou. Eu vou ler aqui para vocês, tá, gente, as palavras do professor Eri, que está aí disponível, inclusive nas redes sociais. Ele colocou o seguinte: crítica ao certame para professor substituto, elaborado pelo Instituto Quadrix. Solidarizo-me com os milhares de candidatos e candidatas que no dia de ontem, 19/12, né, até então ele colocou na segunda-feira, foram submetidos a uma prova que, ao meu ver, foi A, fraca, mal elaborada, fora de todo o contexto educacional pandêmico que ainda vivemos e conviveremos por algum tempo. Não pensar em selecionar candidatos que demonstrem preocupações ou capacidades para lidar com o resgate das aprendizagens dos nossos estudantes, que precisaremos realizar pelos próximos anos. B, carente de situações, problemas reais ou fictícias, voltadas para a realidade de uma sala de aula de uma rede pública específica, sobre a qual o candidato e a candidata demonstrariam sua capacidade de articular teoria e prática. C, generalista, conteudista e sem fruto nos documentos oficiais, políticas e projetos da rede pública para a qual irão trabalhar, ou seja, a própria SEDF, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não prioriza sua política educacional para que o novo docente a fortaleça, ou será que foi intencional? Por fim, destaco que todo contratante pode exigir da contratada, no caso a secretaria, né, que elabore exames para a seleção do seu pessoal condizentes com seus documentos IPEDA
e seus projetos, ao invés de focar nesse pedagogês tacanho, ultrapassado e desconexo das pesquisas e dos problemas reais enfrentados por nós nos cotidianos de sala de aula. Lamentavelmente, enquanto os atuais gestores da SEDF pensarem que o papel deles é o de somente seguir os trâmites legais para contratar esses institutos ou empresas, padeceremos mais e mais de práticas como essa que só beneficiam os contratados e as indústrias dos cursinhos. Meu profundo respeito a cada um e a cada uma que, além do dinheiro empregado, sofreu e está apreensivo com tal resultado. Desejo sorte, Feliz Natal e que esse país melhore. Professor Erisvelto Lima, docente da SEDF, doutor em Educação com ênfase em avaliação pela UNP. Essa foi a nota. Professor, queria que você colocasse para a gente qual foi o sentimento que você, quando você recebeu a prova inicialmente, quando você estava escrevendo essa nota, o que você sentiu, o que você pensou enquanto professor, o que você pensou enquanto vários colegas que você tem na sua escola, que são professores substitutos, e acredito que são professores, grandes professores, e que você conhece grandes professores substitutos da rede. Conta aí para mim. Ian, tá sem volume. Professor, você tá sem volume. Microfone aí. Oi. Agora sim. Jacqueline, meu nome é meio complicado. É Erisvelto. Erisvelto, obrigada. Eu só chamo de Eri. Todo mundo. Isso. Pode chamar só de Eri. Pessoal, ratifico tudo que foi dito, tudo que foi falado. Eu vou tirar meu som, que está dando retorno. Eu estou sendo ouvido por vocês, né? Tá ótimo. Perfeito. Então, ratifico cada uma dessas palavras, mas vamos por parte. Primeiro momento, tá? O instituto que fez a prova, ele é menos culpado do que quem o contratou. Porque quem contrata um instituto, e eu já trabalhei na sede, já passei por período em que acompanhei essa contratação, o contratado, ele acata, ele procura corresponder ao interesse do seu contratante. E nesse caso, eu não sei o que aconteceu, mas eu não vi, ao menos materialmente nas provas que foram aplicadas, tal preocupação. Primeira coisa que eu também sou contra. Deve-se existir uma prova, deveria, né, se existir uma prova específica para quem for atuar em educação infantil, outra para anos finais, outra para Fundamental 2, né, anos iniciais antes, né, depois anos finais, outra para ensino médio, outra para educação especial, para educação profissional. E nenhuma dessas provas ela poderia deixar de tratar da inclusão, porque todas as etapas e modalidades elas recebem alunos com deficiências, estudantes com deficiência. Então já é um dos grandes equívocos. A outra coisa, quem foi que disse que se eu me recordar que data foi feita a didática magna, isso vai me ajudar em alguma coisa no dia a dia da sala de aula. Nós ainda estamos vivendo uma pandemia. Os próximos anos, para quem está na escola e para quem vai entrar, seja por meio desse concurso ou de outro, nós estamos vivendo um momento ainda muito complexo, cujo resgate aí das aprendizagens, né, a aprendizagem propriamente dita, ela precisa acontecer. Uma outra coisa é que não vamos confundir, ninguém foi avaliado. Vocês foram testados, examinados, mas avaliados não foram. A avaliação ela é muito maior do que isso. E eu defendo particularmente, como outros, outro tipo de seleção para professores. No meu entendimento, poderia sim haver um teste de conhecimentos básicos para a carreira docente, mas a avaliação ela deveria acontecer com o ingresso dele ou dela por um determinado período, assistido por um professor, por um supervisor mais experiente, para aí então consolidar essa seleção.
principalmente no que se refere ao professor efetivo. No caso do professor temporário, eu também não percebo nenhum tipo de respeito aos anos e anos que muitos de vocês já dedicaram a essa casa. Porque quando encerra o ano, ou quando encerra o período da suposta contratação, você volta para a vala comum. Isso não é justo. Deveria, além da prova escrita, a prova de títulos, inclusive considerando os anos de serviço que vocês já prestam. Afinal de contas, a atuação é também uma formação. Um professor de contrato que tem 2, 3, 4, 5, muitos anos, ao entrar para a nossa secretaria, ele já entra com capital cultural muito maior do que aquele jovenzinho, aquela jovenzinha que fez uma prova escrita e ingressou no sistema. Então, para ser mais justo, deveria haver uma prova de títulos, e essa prova de título deveria considerar o tempo já de prestação de serviço e pontuando para poder fazer uma seleção mais justa. Esse é um dos elementos também que eu quero destacar. E depois, os documentos. Olha, me interessa muito mais um professor que sabe como é que se faz um RAV do que alguém que decorou qual o nome de todas as tendências pedagógicas. Me interessa muito mais, eu sou gestor, estou na gestão da escola, de um professor que tem uma turma reduzida, né? Ele saber o que ele tem que fazer, com que profissionais ele precisa atuar, como é que se dá a questão da organização curricular, né? Para essas turmas, para esses estudantes. Isso, para mim, é muito mais valioso do que saber se ele sabe o que diz o artigo 12, 13 e 14 da LDB. Então, pessoal, a gente está falando de instrumentos que podem ser usados na perspectiva de uma avaliação, instrumentos de avaliação, que facilitem a nossa vida mesmo, enquanto Secretaria de Educação. Um docente que sabe determinados trâmites, que sabe determinados procedimentos, óbvio que o saber ser, o saber fazer tem que estar presente, óbvio. Mas apenas excluir pessoas, né, ou incluir pessoas com base em instrumentos de seleção que não priorizam as políticas educacionais e o momento vigente, é um desrespeito com o contribuinte, é um desrespeito com o pai, com a mãe, com a família que vai ter na sala de aula do filho dele, uma pessoa que sequer tem noção das reais necessidades que hoje a gente precisa materializar na função docente. Um concurso público, seja provisório, seja permanente, seja temporário, seja efetivo, tem que ser tratado com muito respeito. Além do dinheiro dessas pessoas, eu estou colocando para o serviço público pessoas que estariam supostamente muito bem preparadas por conta do cidadão que está ali esperando o serviço dele e dela. E não é uma prova como essa que vai garantir isso. Falta seriedade. Não é só no Distrito Federal, não. Isso eu estou falando no âmbito de Brasil. Mas aqui devia ser exemplo. Aqui devia ser modelo. A gente tem sido o contrário. Enquanto as outras unidades da federação começam a caminhar numa perspectiva mais diferenciada, a gente vê o próprio Maranhão, aliás, meu estado de origem, e outros que estão trabalhando numa perspectiva de valorização docente muito diferente, né? Não é isso. Como o nosso assunto hoje aqui é essa prova, ratifico, descontextualizada, sem a menor preocupação com os processos e os procedimentos que um professor e uma professora passam a ter quando entram na secretaria. Isso é inadmissível. E é duplamente inadmissível porque eu estou desrespeitando um candidato que fica, a cada término de contrato, olha, eu me solidarizo com cada um e cada uma de vocês. A gente que é efetivo, bem ou mal, volta das férias e está empregado. Vocês já terminam um ano desempregados, como se fossem descartáveis.
Isso é inadmissível. Tem que se pensar de outra forma. Ah, mas qual a solução? A gente paga governante e cargo comissionado é para pensar também. Não é só para preencher espaço e ocupar uma cadeira. Né? Então, há toda uma questão por trás dessa de concurso que tem que ser levada em conta. Poxa, eu fico muito triste todo ano. A gente vai para essa. Eu, particularmente, não fui, não estava bem de saúde. Eu não fui para a confraternização da minha escola, mas eu me despeço com muito pesar dos meus colegas, que, para mim, eles merecem mais do que respeito, eles merecem nossa gratidão, porque eles se submetem a essa empresa, ficam temporariamente nela e depois são descartados. Isso não se faz. Tinha que o processo seletivo ser ao menos respeitoso com eles para garantir minimamente o direito do cidadão. Poxa, nós temos professores efetivos excelentes, mas nós temos professores temporários que são espetaculares, e se eu pudesse, eu os admitia. E a gente não pode, em nome de algumas críticas que às vezes se faz a um ou outro professor, a gente não pode tratar todos na mesma bala. Né? Então, precisa rever esse tipo de prova. O instituto contratado precisa, sim, atender às reais necessidades, mas não é o instituto que vai dizer, é quem contrata. Olha, eu quero que na prova caia as diretrizes de avaliação. O currículo tem que perpassar todas as etapas e modalidades. As questões têm que priorizar os saberes, ser, fazer, inclusive fazer. Porque não é, repito, dizer para mim o que é que tem artigo 12, 13 e 14 da LDB me diz muito menos do que quando a pessoa consegue produzir um RAV ou um RDIA com qualidade. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de alertar. E sem esquecer, tinha que ter prova de títulos, inclusive para considerar os anos de serviço que esses temporários já nos prestam e que precisam ser valorizados. E que, infelizmente, é como se anulasse, acabou tudo, termina o ano, demite, entrega a tudo e aí pronto. Até o próximo ano, quando aí ainda tem, entre um ano e outro, uma coisa como essa, que é o que a gente acabou de evidenciar nessa prova. Professor, eu queria primeiro ler tudo que estão se colocando a respeito, né, de você estar aqui. Eu estou vendo o pessoal bem sensibilizado, o pessoal te agradecendo, em você colocar as palavras, em você representá-los, em você ter essa sensibilidade. Olha aqui, ó o sentimento. Eu me senti a pior pessoa do mundo depois dessa prova. Prova totalmente fora de contexto, a Nilva colocou. Tem muito professor temporário que dá show, a Cíntia colocou. A Kênia, fui prejudicada com gabarito da banca. Professor Vanderlei, vergonhosa essa prova. É vergonhosa a postura da secretaria em ficar calada. Paulo Roriz, precisamos ser respeitados como os profissionais. Excludente. Fernando, verdade, tem professores temporários maravilhosas. A Indinanara, tem que rever essa prova, não aceito. Rosemary, anula já. Esse gabarito foi loucura mesmo. Exatamente, chefes de sala, já visto também, professor, escutei vários falando, totalmente despreparados. Gente, que homem espetacular. Quem está começando na carreira precisa de oportunidade. Na sala tocou o telefone e ninguém fez nada. Obrigada a consideração por nós, professor Eri. Momentos de sabedoria. Gente, gratidão. Eu esqueci minha identidade, quase não fiz a prova. Excelente professor, professor. Ah, tá. Uma pergunta bem essencial que fizeram agora, professor. O que pode acontecer, professor, e já que você trabalhou na sede, em relação a essa prova? Eu já falei para os alunos que, na minha concepção, professor, você pode me corrigir se eu estiver errada, eu acho que nós não temos tempo hábil para anular, se fosse o caso, né? Se a secretaria entendesse, não foi coerente, vamos anular e vamos pedir uma nova prova. Então, eu acho que não teria tempo hábil, eu acho que também questão de custos, apesar que eu acredito que foi dispensa de dissertação, então, assim, eu vejo que não é plausível isso no momento. Agora, se a gente tivesse tido um episódio igual foi o último em 2018, que a prova foi em outubro, talvez a gente poderia, né, ter essa conversa. Mas o que você acha, professor? Porque você conhece as pessoas que eu sei também que você sabe que está lá na sede. O que é possível fazer além de anular alguns gabaritos, né, ou mudanças de gabaritos? Pois é, olha, eu vou te falar, eu vou ser muito sincero. O que deve ser feito, estamos fazendo. É o que você está fazendo aí com o grupo de direção.
é o que outros já estão se movimentando por todas as vias. Mas o que a gente tem que entender? É que o Instituto, se ele disser, eu fiz o que me mandaram, ou eu fiz porque não me disseram o que fazer, ele está respaldado. Quem tinha que ter cuidado disso e não cuidou, já disse. São os gestores da secretaria que são responsáveis por essa contratação. Olha que coisa mais absurda. Vamos lá, eu vou contratar alguém para arrumar minha casa, para pintar minha casa, para colocar minha casa em ordem, aí eu não digo nada para a pessoa. Eu chego, no outro dia ela demoliu a casa, mas eu tenho que pagar, inclusive, porque eu não disse o que eu queria. Infelizmente, legalmente, eu não vejo muita saída, não. Já foi feito, foi contratado, fizeram. O que eles devem, minimamente, é anular as questões, que são muitas, que são dúbias, que são mal elaboradas, em respeito à inteligência de cada candidato, E eu acho que agora, esse grupo de professores que passaram por isso, amanhã ou depois a gente vai se encontrar em outros lugares. Quando vocês entrarem na secretaria, eu desejo que vocês entrem efetivamente. Eu fiz 30 anos agora, efetivos, de secretaria, né? E eu me lembro da alegria que eu tive, porque eu antes de entrar na secretaria, eu também já dava aula em escola particular. E eu me lembro da alegria que eu tive, que quem é da rede privada sabe muito bem. Quando começa outubro e novembro, muitos gestores de escola privada começam a ameaçar os professores. Olha, não vai formar turma. Olha, talvez quando voltar às férias vocês não estejam mais aqui. É uma pressão psicológica terrível, terrível. E quando a gente ingressa no concurso público, principalmente nós, que somos pais, que somos mães, que temos outras pessoas que dependem da gente, a estabilidade, ela deve ser defendida não é só porque é uma questão de justiça, mas é porque o ser humano precisa ter paz. Ele precisa dormir com a tranquilidade de que amanhã não vai faltar o dinheiro para os alimentos daqueles que o amam e que dependem dele. Olha, é tão doloroso. Eu me despedi agora de umas colegas lá da escola. Eu falei assim, poxa vida, você, né, Jaqueline, amanhã volta de férias, pode até atrasar, como já atrasaram tantas vezes, mas a gente tem. E a pessoa que dorme empregada e acorda desempregada é muito triste. Eu penso que o concurso, seja para temporário, seja para efetivo, precisa ser radicalmente reorganizado, precisa ser radicalmente transformado para que não se repita uma situação como essa. Nós já tivemos coisas também horrorosas antigamente. Eu não estou dizendo aqui que isso é responsabilidade só de quem está no poder, não. O problema de quem está no poder é continuar repetindo os erros. Então, o próximo concurso, seja efetivo, seja temporário, as pessoas que aí estão precisam dar uma resposta para a sociedade e para esses profissionais que vão se submeter a uma prova dessa, porque você tem que se submeter. É humilhante. Diga que eu sou incompetente, prove que eu não sei, mas me convença disso. E não utilizar meios tão absurdos ou com instrumentos tão ruins que, além de você não conseguir provar minha incompetência, você ainda tenta justificar a sua com a minha reprovação. É um absurdo. Né? Então, precisamos rever. Não acredito que vá ser feita muita coisa. Seria de uma hombridade enorme que a secretaria publicasse ao menos uma nota, mas ela não vai fazer. Até porque ela não vai reconhecer que errou. E se reconhecer, dou minha mão à palmatória. Mas era o mínimo que podia fazer. Sabe o que me dói? É ver, assim, a gente não tem como não se emocionar com o que você está falando, né? Eu já estive na rede como substituta, né? 5 contratos temporários. Eu sei o quando, eu vim de uma escola, vim da UNB também, da pedagogia, formei por lá, fui para escola privada, passei por essas pressões que você falou várias vezes,
fui às vezes desligada. Eu falei, eu quero o sonho de serviço público. Eu acho que como a UNB investe em nós, em mim, em você, a gente tem que ir para o público, a gente tem que ir para a comunidade carente, a gente tem que transformar a realidade daquelas pessoas. Tanto que eu voltei para as minhas origens. Eu sou de Ceilândia e as escolas que eu fui trabalhar foram em Ceilândia. Então, assim, a secretaria transformou a minha vida enquanto professora substituta, aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas, tive pessoas na minha formação enquanto secretaria, você esteve várias vezes, me deu esses subsídios, dei o meu máximo, vi colegas dando o máximo, vi colegas estudando, colegas se redobrando para estar renovando um contrato, para passar no efetivo, não passou, continuava ali a não desistir de um sonho. A gente está falando de qualidade de vida, professor, a gente está falando de subsistência familiar. Eu já estive 2 anos fora do contrato, professor Iri, e eu sei o quanto foi difícil para mim. Então, assim, a gente está falando de pilares de família, professor. A gente está falando de colegas que eu até me costumo falar isso, colegas que o ano que vem a gente não sabe qual vai ser a situação. Então, assim, a gente não pode falar que esse certame foi justo. Eu não posso, é o que eu falei para eles hoje, eu não posso ir para o meu Natal sem conversar com você, sem chamar a atenção disso, porque não é, eles investiram na gente, professores, ajudar, mas, sendo bem sincero, será que nós, enquanto professores de concursos públicos, demos tudo que eles precisavam para ter uma prova dessa? Isso não foi condizente, isso não foi coerente, e não dá para a gente ficar calado, assim, ficar assistindo de plateia. O que eu falei, eu não consigo ficar de plateia. E esses últimos dias, professor, e desde domingo, meu Instagram, meu WhatsApp não para. Teve vários estudantes, eu precisando consolar colegas, professores, falam, professora, eu estou tomando remédio, professora, eu estou seriamente com medo de não conseguir. Professora, eu sempre estive no contrato temporário com ótimas notas, e são alunos que eu conheço de altíssimo gabarito, Eri. E de repente, com notas que você fala não condiz, eu até falo para eles e falo para vocês que estão nos assistindo, vocês não são essa prova. Não olhem para o resultado dessa prova e fala, eu sou o 50, eu sou o 60. Cara, eu fui péssimo, eu não sou digno, pelo contrário, gente. Então, assim, foi injusto. Eu vou continuar lutando, eu estou cobrando o sindicato, o Eri também está cobrando de todas as pessoas que ele tem acesso por esse processo, e não dá para a gente aceitar isso, não dá. E realmente é o que você falou, se a gente pudesse colocar lá dentro, a gente conhece os profissionais que temos, mas infelizmente a gente precisa de um movimento, de alguém da secretaria para falar ou para pedir desculpas pelo que aconteceu e falar, olha, a gente vai tomar mais cuidado, agora que vamos ter a UNIDF, essa é a minha preocupação, professor Eri. A UNIDF está chegando, o efetivo está chegando, então assim, que banca é essa? Que profissionais que vão fazer a composição dessa escolha dessa banca, da secretaria, que são escolhidos aí. Então, assim, eu tenho realmente essa preocupação. E não pode ser apenas um teste, gente, uma prova em uma manhã ou uma tarde, para definir uma função tão séria como essa. A queixa sempre porque são muitos. Não, paciência. Faz um concurso demorado mesmo, que dure 3, 4 meses o concurso, com várias etapas, faça, mas faça uma coisa bem feita e responsável para aquele que for selecionado dizer, eu sou realmente o máximo. E aquele que não foi dizer, realmente, eu descobri minhas fragilidades e vou trabalhar nelas para o próximo. Agora, concordo com você, não, em hipótese alguma, não olhe para esse resultado desse certame e diga que ele é você. Ele não é você. Ele nunca foi você e nem será você. É uma questão de momento, de contingência e de contexto. E que você está sendo, muitas vezes, vítima e penalizado. Então, olha, é de doer. Nós ainda estamos atravessando uma pandemia, o desemprego está aí, a carestia, o custo de vida. Muitos de vocês são a única pessoa da família que tinha uma renda. Outros estão desempregados, outros estão afastados. Enfim, essa coisa que dói mesmo. E é por isso que um momento como esse, que a atitude de vocês, viu? Eu não estou fazendo aqui nada demais, né? Eu não sou bonzinho, não. Eu estava no soro quando ela me ligou. Mas eu falei, olha, eu já passei por isso. E eu me ajoelhei nos pés
do telefone quando me ligaram para dizer que eu tinha sido aprovado, não que eu tinha sido convocado. E naquele momento eu me emocionei porque eu disse: a partir de hoje eu não vou mais ter um desempregado. Eu posso até não ter um melhor salário de uma categoria, mas a partir de agora, quem depende de mim não vai passar fome, não vai passar dificuldade. A gente pode até fazer empréstimo e a gente tem a vida apertada, mas eu vou acolher quem eu amo e agora eu tenho um trabalho e um emprego para isso. E é no nome disso que eu desejo para cada um de vocês que tenham, todo mundo merece, ter a paz de dormir e acordar empregado e ter a honestidade de ser selecionado para alguma coisa e, se não for classificado, ter sido feito um processo mais justo, mais digno, que me ajude, inclusive, a melhorar para o próximo. Professor Iri, tem algumas perguntas que têm chegado aqui o tempo todo. Por exemplo, se você acredita que esses recursos que nós, professores, enquanto professores de cursinho, ajudamos os alunos a fazer, se você acha que a banca vai aceitar, qual assim a sua visão enquanto... Porque a gente sabe também que eles não podem anular muitas questões, até para não colocar mais ainda em crédito. Eu não acho que eles vão querer dar tanto braço a torcer em tantas questões que foram solicitadas. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, não é animadora. Não é animadora. Minha opinião, eu vou falar de quem já fez parte de banca. Não faço mais. Eu não sei como funciona desse instituto aí, mas eu fiquei frustrado também quando eu estive do outro lado, que eu também já fui banca. Quando fizeram os recursos, eu pensava que os recursos das questões que eu tinha elaborado, eu pensava que outra pessoa analisar. Não, venha para mim. E aí, se a pessoa tiver um ego muito elevado, se ela for ególatra, ela não vai querer anular a questão para ela não admitir que errou, entendeu? Então, sinceramente, tem que entrar com recurso, sim. Tem questões ali que você não tem como não anular, mas eu não vou ser romântico para vocês, não. Eu não tenho muita esperança nessas anulações, a não ser que esse instituto faça diferente. Porque, olha só, Jaqueline, eu contrato você para fazer uma prova. Falo, Jaqueline, você tem que fazer 10 questões. Aí a Jaqueline faz uma salada lá e das 10, 7 tem recursos plausíveis. Eu não sei se a Jaqueline vai querer assumir isso, de que ela foi contratada para um serviço que ela não deu conta. Então, meus amigos, olha, até para diminuir, para não aumentar também mais a angústia, a ansiedade, não fica com muita expectativa desses recursos, não. Já foi feita, né? Não vou usar aqui o substantivo nem o adjetivo. A gente agora é correr atrás do prejuízo. Aqueles que, infelizmente, ficarem de fora, meu Deus, eu peço a Deus mesmo, cada um de vocês que consigam outras coisas, e eu quero aproveitar o momento para dizer para vocês, não existe só a Secretaria de Educação do Distrito Federal, tá? Existem outros concursos, existem, é claro que, inclusive para o docente, os concursos do IF normalmente têm sido concursos bem melhor elaborados, tem prova didática, isso é o que eu vejo no concurso para professor, e vocês também têm outras secretarias de educação. Eu acabei de citar meu estado, né? Eu sou maranhense, eu estou em Brasília há 42 anos, né? Mas eu sou maranhense. O estado do Maranhão está com um piso salarial de R$7.000, né? Então, sabe, meus amigos, minhas amigas, abram também os horizontes. Tem coisas que são ruins, mas a gente aproveita elas e a gente se aproveita delas para a gente também tomar outros rumos. Nem tudo é só Secretaria de Educação. Vocês são profissionais com nível superior, ou seja, vocês têm condições de buscar outras alternativas. Aqueles que são empreendedores, comecem a trabalhar também nessa perspectiva. Eu sei que é fácil falar, mas é difícil colocar em prática. Mas, de coração, eu digo, não existe só Secretaria de Educação para concurso, vocês são profissionais de nível superior, vocês têm condições de passar noutros concursos, em outras secretarias e até em outros cargos, e lembrem-se, o professor que há em mim, que há em ti, ele vai existir em qualquer função. Eu tenho colegas que entraram para o judiciário e hoje eles falam, isso aqui
estou fazendo no judiciário, eu sou o primeiro a me inscrever para dar formação, porque eu nunca quis deixar de ser professor. E venhamos e convenhamos, ela ainda consegue ser professor sem tantos preconceitos, sem tantas discriminações, que a secretaria para punir o principal profissional dela. Não só em questões de aumento, não só, até em erros. Gente, eu tenho erros no meu pagamento de 10 anos, de meses que, em gestões anteriores, eu fiquei quase sem pagamento. Até hoje não me pagaram. Então, esses desrespeitos que acontecem na nossa secretaria, é claro que a gente não pensa neles quando a gente entra, mas eu quero dizer para vocês que existem, sim, outras possibilidades, outros concursos, outras funções que vocês podem ser até mais bem valorizados. Inclusive, eu estava falando ontem, recomendo vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido, o panorama dos concursos do ano que vem, gente, panorama 2022. Eu sempre falo o seguinte, professor, e até em minhas aulas, eu sei que às vezes as pessoas não falam muito aqui no Distrito Federal, eu gosto de pontuar isso, eu sempre falo, gente, vocês têm 5.540 municípios, então você tem que 5.540 oportunidades municipais de ser professor, você tem mais 27 oportunidades de ser professor estadual, e você ainda tem as oportunidades das universidades estaduais, municipais, federais, e você ainda tem a oportunidade dos institutos federais, que não é por estado, tem estado que tem mais do que um instituto federal, e fora as outras áreas, igual você falou, às vezes você trabalha no tribunal, mas você acaba migrando, dá um jeito ali de conciliar para não deixar de ser professor. E eu tenho falado, por exemplo, o ano que vem, o que a gente já tem previsto? Só para a gente observar, professor Eri, para você ter a noção do panorama que eu falei ontem. Ano que vem, até falo brincando para os alunos, gente, se o Distrito Federal nada der certo para você, o Caiado, por exemplo, Ronaldo Caiado já anunciou que vai ter concurso no Goiás. Então a gente já tem a perspectiva de ser do Goiás. Mato Grosso do Sul, professor Eri, eu não sei se você sabe, Mato Grosso do Sul é o terceiro que paga melhor no país, está até um pouco na nossa frente. Mato Grosso do Sul vai ter edital, já está previsto, tá? Então, assim, Goiás, Mato Grosso do Sul tem edital, tem São Paulo aí com editais abertos, tem previstos, por exemplo, no Sergipe, a sua terra querida, eu até falo, brinco com os alunos, falo, o dia que sair o concurso para o Maranhão, o pessoal vai ver aquela cena hilária, que eu acho que você lembra, Eri, de chegar tudo que é ônibus de todos os estados aqui no Distrito Federal. O Maranhão não vai suportar tanta gente, porque está todo mundo me perguntando o tempo todo, professora, você tem notícia do Maranhão? Ainda não tem, mas quando sair Seduc Maranhão, com certeza vai ser, sim, o Brasil inteiro querendo. Então, eu acho, gente, vocês precisam observar as prefeituras aqui do nosso entorno. Eu tenho um colega, Zeri, que falou assim, na época até, Jaqueline, vamos fazer concurso comigo para Valparaíso de Goiás, eu lembro até hoje. Aí eu olhei assim, 2000 e pouco, não vou não. Aí a colega foi, e aí depois ela conseguiu passar na Secretaria de Estado de Educação Civil Federal, e antes dela vir, ela já estava ganhando quase daqui. Então, às vezes, vocês deixam uma oportunidade, porque ficar é muito pouco, né? Mas, assim, você tem a possibilidade de passar hoje em um, tirar essa carga, né, e tirar esse peso das costas dessa situação de peru de Natal. Eu sempre falo, todo mundo vive essa sensação de peru de Natal, porque não sabe se vai rodar, não sabe se vai passar. Então, assim, é interessante vocês observarem, porque todo mundo vem aqui para o Distrito Federal, por que você não pode ir também para os municípios, para os outros estados, pensar em outras oportunidades? Isso é muito importante, vocês começar a abrir o leque, começar a abrir o olho de outras oportunidades. A gente não falou que vocês não vão ser professores aqui, mas é importante vocês terem outras oportunidades. Eu falava o seguinte hoje, Eri, antes de entrar, antes de chamá-los para a live no meu Instagram, eu falava assim, às vezes, a gente às vezes não entende, né, os percalços, os percursos da vida, a questão do que Deus quer para a gente, mas às vezes esses alunos que hoje estão chorando aqui, que estão revoltados, que estão angustiados, vão ser os primeiros professores da Universidade do Distrito Federal, professor Eri. Vão ser os primeiros tutores da UniDF, né? Vão ser os próximos professores efetivos, vão ficar de fora agora, mas vão entrar. Então é importante vocês não perder a esperança, é importante realmente vocês descansarem agora, mas repensar e pensar em outras oportunidades.
aproveitando isso que tu tá lembrando aí, olha, alguém já viu falar da Secretaria de Educação Municipal de Sorocaba? Sorocaba é uma cidade que fica ali pertinho de Campinas, a menos de 90 quilômetros de São Paulo. Em Sorocaba, que é uma secretaria também muito bem estruturada, muito bem organizada, Sorocaba tem concurso. O coordenador pedagógico que nós temos aqui, que eu acredito que tinha que ser também concurso, né? Lá é concurso. Lá os diretores de escola também é concurso. E é uma rede que tem uma estrutura bacana e que vocês também podem começar a observar, não só no Centro-Oeste, mas no Sul, no Sudeste. Existem também outras secretarias que às vezes pensa assim, mas não é 40 horas. Pois tem algumas aqui no Goiás que o contrato é de 30 horas. Olha que bacana, você ainda tem a oportunidade de fazer outra coisa na sua vida além daquelas 30 horas. Então, não limitem os horizontes de vocês apenas ao Distrito Federal. É claro que já moram aqui, mas morar, a gente mora onde trabalha. Se tiver casa, aluga. Se não tiver casa, aluga lá onde você vai. Entendeu? Não tenham medo, não tenham medo de voar. Não achem que vocês devam ficar com essa ideia fixa de que se não for a secretaria não tem valor. Eu tenho muitos ex-alunos e alunas que saíram Brasil afora e têm titulação boa também, igual a de vocês, e conseguiu o seu espaço. Né? Esse é um momento também para a gente refletir até que ponto, né, a gente está sendo justo com a gente mesmo, se submetendo a coisas como essa. Espero que mudem. Inclusive por uma questão de direito e de respeito ao consumidor e ao contribuinte. Espero que mudem. Um concurso público não é só uma relação entre a empresa que faz, a que contrata e o candidato. Um concurso público, o reflexo dele é em toda a sociedade. Você está selecionando servidores para o público. Então, por favor, que tenha respeito com isso. Professor Iri, por exemplo, agora pegando aqui o contexto da prova, né, eu nem coloquei as questões porque todo mundo, né, viu essas questões, já viu, já reviu, já ficou com raiva, já riscou com gabarito de cursinho, depois riscou com gabarito preliminar e já entrou com recurso, com a revolta. Então, por exemplo, a gente tem aí nas duas provas um erro assim, fundamental e eu queria que você destacasse, aí eu vou pontuando assim, algumas coisas que a gente entrou com recurso. Qual é o seu ver, uma vez que você conhece, né, todo o documento, todos os conteúdos, ou, por exemplo, essa parte resolução 1 de 2012, não sei se você viu que tinha saído no edital inicialmente, depois saiu uma retificação, né, porque a gente foi lá, depois falou, opa, essa daí tá revogada, até porque depois de 2012 teve as alterações ali de 2014, depois criaram de 2018 e nós já estamos na 2 de 2020, então assim, pegaram meio que lá do edital de 2017. Então, assim, essas questões, eu acredito, assim, eu sei que não são animadoras, né, essa questão de recurso, mas eu acredito que essa parte que não dá para a gente engolir. Você concorda, professor? Concordo, e vocês têm que fazer exatamente o que fizeram até aqui. Reclamar, reivindicar, interpor recurso, isso faz parte do direito. Né? Eu não posso ser acusado de ter errado, sendo que, na verdade, eu não errei. Então, eu estou aí lutando pelo direito, pelo meu direito, inclusive pelo meu direito de querer que você é quem me justifique que eu não tenha acertado. Porque simplesmente isso não é uma questão muito direta. Não é não. Calma aí, você disse que eu errei, por que você está dizendo que eu errei se isso contrapõe ao que você está falando? E essa questão aí do edital, como você bem citou, ela é também uma coisa séria, seríssima. O edital, e aí onde é que está o detalhe? Uma das bases para a gente interpor recurso é se apoiar no edital. É a principal. Outra coisa, professor, que assim, ao meu ver, tem que ser anulado de qualquer jeito, né? Eu, na hora que até peguei a questão, eu entendi o que a banca queria ter colocado, que na verdade ela não escreveu da melhor maneira, que foi a respeito daquela questão que falava, que é até relacionada à LDB, com resolução, enfim,
falava da educação física, né? Componente curricular obrigatório da educação básica. Até falei, o examinador ele podia ter parado aí, né? Não podia ter estendido, que só aí já estava claro o que ele queria. Aí ele ainda coloca, sendo facultativo ao aluno o cumprimento de uma jornada de trabalho igual superior a 6 horas. Quer dizer, ele não foi claro em relação à prática, né? Porque isso aqui está relacionado à prática. Então eu não entendi se ele estava colocando, opa, então é facultativo para quem trabalha em relação a estudar a educação física. Então, assim, ficou um trem, realmente falta de coerência, o português não foi totalmente bem escrito. Então, assim, a gente tem vários erros graves nisso daqui, esse mesmo foi muito crucial. Então, como que a gente vai aceitar uma coisa dessa? Não deve aceitar, não deve aceitar, eu concordo com você. E, por outro lado, também, sabe, eu falo agora com vocês, meus colegas, minhas colegas, nós somos colegas da mesma profissão. A gente também tem que pensar nesse momento no que acontece com os nossos alunos. Quantos estudantes são reprovados todos os anos, não porque eles foram incompetentes ou não sabiam, porque os instrumentos que os avaliaram não foram suficientes ou bem feitos, né? Então, nesse momento, a gente tira proveito e a aprendizagem de todos os lados. Concordo com você, viu, nesse item que você também aponta, mas quero também fazer essa reflexão com nossos colegas, para que quando docentes, atuando como docente, lembrem-se disso, nós não podemos, nós não devemos cometer também esse tipo de injustiça, porque uma criança, um adolescente, um jovem, eles, quando chegam em casa e dizem que o resultado foi esse, dificilmente um pai vai perguntar, mas será que a prova foi bem elaborada? Já atribui logo a culpa ao que foi reprovado. E é mais ou menos isso que algumas pessoas tentam fazer com vocês, ou estão tentando fazer com vocês, mas nós não aceitamos, eu não concordo, e como bem disse a Jaqueline no início da fala, essa nota, essa prova, esse instrumento aí, não representa vocês. Eu não aceitei, por exemplo, aos meus olhos, foi a respeito de falar do Plano Nacional de Educação, que ele deixou bem claro que era para com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, e esqueceu um ator bem importante, um ator social importante, que é a respeito das altas habilidades e superdotação. Eu sei que você é professor de universidade, de faculdade, com certeza lá nas suas aulas, você destacou sempre os três, e como que ele disse para mim, que é somente os dois, e vai me falar que um trem desse está certo. Então, assim, não dá para engolir, assim, assistir um trem desse, deficiências e transtornos, é como se não existisse altas habilidades de superdotação e tá ok. E além do que, né, Jaqueline, aquilo que eu disse, olha, saber qual o nome dos autores, ou se são dois ou são três, isso não vai levar esse candidato a nada. Agora, se ele sabe fazer uma adequação curricular, se ele entende o que é uma adequação curricular, isso, para mim, diz muito mais de um candidato. Currículo funcional. É. Outra coisa também que eu senti falta, professor, é a respeito que você mencionou lá no início, de situações reais, fictícias. Então, assim, o dia a dia do trabalho do professor na escola, na sala de aula, o contexto do que nós vivemos aí em relação à pandemia. Então, assim, foram pontos que eu acho que tinham que ter sido abordados e que não foi mencionado em nenhum momento. Inclusive, porque é o que eu disse, né? O ano que vem, vocês que estarão com a gente nas escolas, eu falo porque eu estou na escola, já tem quase 4 anos que eu voltei a trabalhar na escola, que eu não ocupei mais outros espaços, estou muito feliz onde eu estou. A gente, quando chega um professor, que foi professor nosso no ano passado, ou que passou por tudo que a gente passou, a gente já fica mais tranquilo. Porque a gente fala, poxa, ai, que bom, fulano voltou, fulano não era daqui, mas era da outra escola, viveu aquelas portarias complexas, altamente confusas, mas ele aprendeu. Então, quando a gente recebe agora um professor ou uma professora que não participou desse contexto pandêmico, meu Deus, a gente já é redobrada a preocupação. Por isso que eu digo que o instrumento prova, ele deveria ter também considerado esses documentos que foram feitos pela Secretaria para conduzir o processo do ensino híbrido, do ensino remoto, do momento que a gente passou a atuar com várias orientações e que elas deveriam ser respeitadas e
utilizadas para essa seleção, para nos ajudar com o profissional que vai entrar na escola no ano que vem. Uma outra coisa também que eu senti falta que você começou a falar é a respeito do currículo movimento. Na última prova, o currículo movimento, nós tivemos 20 questões, 15 questões das 30, quer dizer, 50% da prova de conhecimentos complementares era baseado no documento, e eu preciso também colocar, professor Eri, que a Quadrix falhou agora, fato, mas a gente precisa colocar que em 2017 ela foi feliz no certame, em 2018, né, quando fez também, ela foi feliz. Então, assim, o que me mostra, que eu acredito que você tem essa percepção, é que mudou ali os examinadores, né? A gente já tinha uma linha de examinadores que trabalhava coerente. Eu lembro várias vezes a secretaria ter posicionado que estava gostando da forma que eles estavam trabalhando, é tanto que já existia essa preferência pela Quadrix desde sempre, e realmente agora o trem falhou, né? Então, assim, nem no específico a gente viu o currículo movimento, anos iniciais, anos finais, o do ensino médio, a da EJA. Eu não vi contextualização nenhuma dos documentos, nem o documento que você escreveu, diretrizes de avaliação educacional, nada pontuado. É uma pena, é triste, mas eu acredito que agora, e também com essa vinculação aí, com esse chamado ao sindicato, nós temos um sindicato, eu não gosto do professor de dizer assim, sindicato não serve sim, nos representa, é importante, como toda instituição tem suas falhas, tem, mas é importante a gente ter essa representação. O sindicato ele ganha força se nós nos fizermos presente. O sindicato somos nós, né? Então, não é só dizer e jogar pedras no sindicato. A gente é o sindicato. E em cada espaço de atuação nosso, a gente tem que estar lembrando também desses detalhes, que no nosso caso a gente precisa fortalecer também essa instituição que nos representa, porque, olha, eu já vi coisas nesses meus 30 anos de secretaria, eu já vi atrocidades, coisas assim muito injustas acontecerem. E muitas vezes a gente só podia contar com o sindicato, que foi quem nos ajudou. Eu mesmo já passei por situações assim. Inclusive, eu queria pontuar para vocês, tá, gente? Já que o professor Eri pontuou sobre o sindicato, a diretora Roselene, ela está com a gente, né? Mas essa época de Natal, não, um monte de coisa, e realmente eu queria entrar antes do dia 24, Eri, que a gente fizesse realmente essa análise, justamente por essa ansiedade, por essa situação que os meninos estão vivendo, até para a gente colocar toda a situação. Dizer para vocês o seguinte, a Roselene, ela falou comigo ontem, eu procurei ela, na verdade, enquanto entidade representativa e perante nossa porta-voz, igual o Eri estava falando, né, o sindicato vai atrás das nossas demandas, e ela disse que já estava sabendo do ocorrido, tanto que o Simpro divulgou uma nota, né, falando a respeito, está nas redes sociais aí do Simpro para vocês verem, e ela me falou, Jaque, hoje eu tenho uma reunião marcada com os dirigentes da SEDF e uma das pautas é a gente pontuar a respeito da prova. E aí eu já tinha marcado bem no finalzinho da tarde, né, Erika? A gente marcou e tudo, e ela me confirmou. E ela me pontuou o seguinte, que a reunião foi muito longa e que ficou faltando, um dos pontos que ficou faltando era a respeito da prova, mas que ia ter uma nova reunião para eles demandarem as situações e que ela ia me passar a resolução disso. Até falei para ela, não, então nós vamos fazer novamente um segundo momento sobre isso ao vivo, eu vou chamar o Eri até para... né, verificar o que a secretaria está falando e se realmente está condizente, né, Eri, com o que tem que ser feito em relação a isso. Então, quais são as reflexões que a secretaria tem, o que a secretaria tem a dizer sobre isso, sobre os próximos certames. A gente precisa, sim, de alguém para falar. O outro absurdo também, professor, foi que eu vi a respeito de Paulo Freire, né, aquela questão sobre Paulo Freire também, não dá sem reflexão. O ato político, essa daí eu acho que ele se revirou lá na cova, essa daí não deu mesmo para aceitar. Triste. Né? Sim, professor, eu sei que você... Gente, o que eu gosto do professor Eri, desde quando eu conheci, e eu acho que muitos de vocês foram alunos dele na faculdade, sabem disso, essa percepção da humildade que ele tem, a sensibilidade. Hoje eu escutei vários relatos, professor, de ex-alunos seus me falando da pessoa que você foi, né, enquanto professor na universidade, a sensibilidade, a questão de ajudar os alunos, de motivar os alunos, que você
fez parte da formação desses profissionais que hoje estão na rede. E eu me sinto, assim, feliz, né, de ouvir isso você. Eu conheci, gente, o professor Eri, né, quando eu trabalhava na Escola Classe 1 de Ceilândia. Ele foi dar uma formação sobre avaliação. E até lembro até hoje do clipe do sapateado que você usa ali, do trabalho em conjunto, a questão. E eu lembro que ele tirou minhas dúvidas, a gente trocou ali contato. E depois eu fui fazer meu relatório de avaliação, né, que era sobre esse fato, e mandei para ele. E ele fez algumas considerações e eu fiz um modelo assim de RAV perfeito que eu levei para toda a minha vida. E às vezes vinham alguns alunos me questionar, falavam, tá legal, até chegar na escola falando isso, gente, esse modelo aqui tá legal e tem a assinatura do IRI, viu? E aí eu até ensinava os colegas a fazer. Então, assim, é importante a gente ter profissionais assim. E você já está com um tempo assim já para sair, né? 30 anos já é muito tempo, então... Eu já tenho, de contribuição, eu já tenho 33 anos, eu não vou poder aposentar por agora por conta dessas questões aí, a idade, né? O ano que vem eu faço 51. Olha aí, novinho Eu já ainda. estou padecendo da síndrome da solidão. Todas as minhas colegas que entraram comigo já se aposentaram. Todas, todas. Até por conta da questão que tem de professor e professora, né? Mas é importante, assim, graças a Deus nesse ponto, né? Eu sei que você tem a necessidade de descansar, é importante para todo mundo fazer outros projetos, que eu acredito que você não vai só descansar, não. O seu negócio são outros projetos, mas a gente precisa de profissionais na rede que tem esse tato, que está há tanto tempo e consegue olhar com sensibilidade para os próximos professores que estão entrando. E eu vou dizer bem para você, hoje eu estou fora da rede, mas eu queria muito, assim, ter o prazer de trabalhar com você na mesma escola, porque eu acho que eu ia aprender todos os dias, sabe? Eu acho que a equipe que está com você na Escola Classe, gente, até fazer a propaganda para vocês irem. Escola Classe 19, que fez para a Regional de Taguatinga aí. 29, Escola Classe 29 de Taguatinga, né? Recomendo aí, quem quiser realmente aprender, vai trabalhar, ele aponta. Então, assim, você fez grandes transformações nessa escola, já me falaram também, diga-se de passagem, né? Uma equipe bastante unida. Maravilhoso. Ouço muito bem falar da sua equipe mesmo, enquanto você também, quanto gestor, o gestor é o pilar, né? Se o gestor motiva, ajuda e todo mundo compra a causa, você sabe que dá muito certo essa parceria. Eu queria de verdade, professor, agradecer o seu carinho. Ele estava no hospital, tá, gente? Eu gosto de deixar registrado isso, foi de última hora, porque tinha 1.500 coisas e ele foi bem, assim, solícito, né? E falou, olha, Jaque, eu só vou ver aqui sobre a minha questão no hospital, ainda bem que eu tô sem dor, mas a gente faz, não tem problema nenhum. E vou te chamar para o segundo momento, tá? Agradecer o carinho, em nome de toda a equipe de direção do curso, em nome de todos esses alunos que estão nessa ansiedade, que está chegando aí o Natal, está chegando o Ano Novo, ainda não sabe qual vai ser o final dessa história, que nós só saberemos mesmo dia 10 de janeiro, quando sair, tá? E eu queria te passar as palavras finais do nosso evento. Olha, eu estou aqui emocionado, obrigado pelo seu carinho, e eu digo para meus colegas novos de carreira, como para aqueles também que já têm um tempo, que a distância entre o que eu falo e o que eu faço tem que ser mínima. Eu não tenho medo de vir a público, de dizer do professor ou da professora, porque eu tenho que ter praticado ou praticar para poder cobrar, né? Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra, ou fazer uma coisa e dizer que fiz outra. Mas eu quero, nesse momento, que a gente está se aproximando dessa data tão importante, para cristãos ou não cristãos, eu quero dizer para vocês que não percam a fé, não percam a esperança, né? Aqueles que acreditam sabem muito bem. Existe um Deus que está acima de tudo, essa força magnífica que não deixa nada ser por acaso. E quero que você, meu colega, minha colega, que está com medo do desemprego, da dificuldade, não tema, sabe? Força, fé, levanta a cabeça, age, busca outras saídas, mas não te entrega à tristeza, não te entrega ao sofrimento. Não te entrega a isso, porque pode ser que até nessa não aprovação, outra porta, outra coisa pode se abrir para você, e você tem que estar aberto para isso também,
tá bom? E lembrando uma música muito bonita, que é do João Bosco, com a Aldir Blanc. Eu adoro a interpretação da Leila Pinheiro, que chama-se Serra do Luar. E ela diz assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tá? Deus abençoe vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Ajudem com um pouco que vocês têm aqueles que não têm nada. A gente sempre tem o que dividir. Divide o tempo, divide uma palavra, divide a escuta, mas não deixa de dividir. Obrigado. Em nome deles, eu vou bater palmas para você, né? Que eu queria que eles tivessem. Eles, com certeza, de lá, queriam ter essa oportunidade. Então, eu estou fazendo aqui, em nome de todos esses alunos, né, que estiveram comigo. O professor deu uma audiência muito boa. E eu queria, professor Eri, falar da minha nota que eu fiz, convidando eles para essa live, né? Queria ler para vocês, antes de encerrar. Olá, meus queridos educandos, boa noite. Eu, na condição de professor de conhecimentos pedagógicos, não poderia me calar diante da prova realizada. Nos últimos dias tive que consolá-los, cada um com a sua história, luta e dor, nesse momento por uma prova que não foi justa em sua forma de cobrar. Professores que abdicaram das suas famílias, renunciaram momentos em prol do objetivo maior, que é ser professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Diante do ocorrido, possam ter a plena certeza que eu vou lutar junto com vocês por uma avaliação digna e coerente, juntamente com todos vocês, o Simpro, o professor Eri, todos que queiram se juntar à nossa causa, tá? Saibam que vocês podem contar com meu ombro amigo e apoio, sei perfeitamente como se sentem e com medo de não conseguir. Já fui contrato temporário e vivi todo esse contexto e já estive fora e sei perfeitamente a dor que vocês estão sentindo. Espero que erros como esse nunca mais aconteçam e que realmente a Secretaria de Educação analise essa situação atual para se preocuparem de verdade com as próximas bancas para os concursos da UniDF e Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor efetivo. Eu não poderia passar o Natal e Ano Novo sem antes tentar ajudá-los de alguma forma. Sintam-se abraçados, vamos à luta, Feliz Natal, próximo Ano Novo, torço por cada um de vocês, passando ou não, e lembre-se, erga a cabeça, porque o futuro de vocês já está alinhado, traçado e determinado, tá? Meu muito obrigado por todos vocês estarem aqui comigo. Professor, eu agradeço de verdade. Depois eu vou trocar figurinha com você. Peço para você ficar aí me segurando, que eu vou encerrar a transmissão e falo com você. Então, gente, é isso. Eu agradeço muito a cada um de vocês que estiveram aqui na nossa audiência maravilhosa, nesse papo super gostoso, super empático aí, professor Eri, com as nossas dores e com certeza, né, aprendizados que vamos levar para a vida, não só da prova, né, mas todo o exemplo, contextualização que ele trouxe a respeito desse assunto. Tenho certeza que vocês vão para o Natal, acordar amanhã um pouco mais aliviado e de cabeça em pé. Não olha para trás, não olha para o chão, de cabeça em pé, olhando para o futuro. Muito obrigada, Maísa Reis. Obrigada, Maria Luísa. Obrigado, Larissa Ramos. Obrigada, Indianara. Obrigado, Helene Cristina, Vanderlan Alves, Kênia Calvacante, Iraneide Brito, Antônia Rufino, Fernando Rodrigues, Antônia Silva, Nath Decora, Bárbara Nóbrega, Carla Ribeiro, Ilta Moreira e Yara Ernesto. Obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Vocês estiveram diretamente dos estúdios de Direção Concurso em Brasília. Hoje eu estive com o nosso grande professor, doutor em avaliação pela UNB, um dos melhores profissionais, com certeza, da nossa casa, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, professor Eri. Muito obrigada e aguardo vocês nas nossas próximas transmissões do canal Educacional Direção Concurso e os desdobramentos que teremos ainda a respeito da prova de professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Feliz Natal, gente, próximo Ano Novo, cheio de graças para vocês e sucesso no ano de 2021. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
que é o PDF 2.0. Para o concurseiro, aulas, grifos, dúvidas, anotações, questões, mapas mentais, tudo em um só lugar. Para quem não quer perder tempo, material enxuto e completo. Para a impressora, férias. Para quem é ambientalista, mais árvores no mundo. Para o mundo dos concursos, uma grande parceria. Para a sua preparação, o melhor material. Para a sua aprovação, questão de tempo. Para o seu nome, diário oficial. PDF 2.0 é bom para todo mundo, mas é melhor ainda para quem quer ser aprovado. Comece hoje. Acesse www.direçãoconcursos.com.br. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E informação certa, tá? Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora, nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu, pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com Direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com Direção, hein? Pode contar com Direção para isso.